Ótimo. Bom, senhores, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar aqui agora a segunda parte da defesa de qualificação do doutorado da aluna Ana Paula. A primeira parte foi a parte assíncrona, como os membros da banca já foram, né, vamos assim dizer, né, já fizeram a parte de assistir ao vídeo enviado. E nesse momento agora, vou passar a palavra para a banca para fazer as arguições para a gente poder seguir o rito. Tá bom? E, como é de praxe, a gente começa pelo membro mais externo, né, do programa, tá certo? Do programa, desculpa, né, como membro da banca. Eu vou passar a palavra para as arguições do professor Alexandre Ricardo Soares Romariz. Tá? Romariz, fica à vontade, a Ana está tomando nota de tudo, e se precisar apresentar, a gente faz o compartilhamento da tela aqui, para ver se funciona direitinho. A princípio, eu acho que não. Vamos conversando. Se a gente chegar à conclusão que ela precisa mostrar alguma coisa, a gente vê. A princípio, eu acho que não. Eu sou o mais externo mesmo? Você é o mais externo. O Díbio e o Zé Maurício são os membros internos. São 2 internos e um externo ao programa. Para a qualificação. Para a defesa final, tem que arrumar mais um externo ao NB. Segundo as regras. Perfeito. As regras malucas. Muito bem. Bom, muito obrigado, né, Flávio e Ana Paula, mais uma vez, né? Eu acho que eu estava na sua defesa de projeto final, né? Uhum. Então, mestrado também. Mestrado, né? Então estou aí acompanhando sua trajetória há algum tempo, né? Uhum. Ana, você tem um trabalho bastante extenso, uma revisão bibliográfica muito, muito bem feita. Tenho umas dúvidas, umas sugestões, e eu começo pela apresentação, depois a gente vai para o texto. Você fala, na verdade, você fala nos dois. Na apresentação do seu texto, você insiste muito, né? Você e o Flávio insistem em dizer um estudo exploratório, é um estudo exploratório, é um estudo exploratório. Então, eu te pergunto, o que você quer dizer exatamente com isso? Por que você está tão preocupado em falar que isso é um estudo exploratório? É porque, assim, como a gente tem aí muitas coisas na área de CNN hoje, a gente teve que realmente cavar para encontrar um ponto de contribuição em que a gente pudesse incluir aí essa tese, né, esse trabalho de doutorado. Então, quando a gente diz que é um trabalho exploratório, é porque a gente realmente fez muita pesquisa, viu muita bibliografia mesmo, para poder encontrar um ponto em que o trabalho se encaixasse e pudesse ser uma inovação mesmo, uma novidade. Flávio, quer acrescentar algum comentário? Porque eu acho que foi uma ideia sua também. Bom, depois que você terminar de... Não, eu tô fazendo a segunda parte do meu almoço, que aqui, com criança em casa, aí daqui a pouco vai aparecer aqui o meu mascote, tá? Ele sempre aparece, né, meu garoto aqui. Bom, Romariz, a gente entrou nessa linha justamente um pouco desse ponto que a Ana falou, né? É muita coisa, é muito texto, é muita informação voltada à CNN, tá na onda, né? Estamos surfando nessa onda aí, tá? E tem muito, muito material mesmo. Então, por quê? Por que eu gosto de usar essa palavra exploratório? Porque a gente, além de procurar esse gap que a gente quer preencher, né, a gente quer formar aí, vamos assim dizer, o máximo de conhecimento num ramo específico, vamos ser bem limitado, né, que é a minha paixão, que eu estou dedicando bastante tempo, que é trabalhar com as multicanais. Tá certo? Então, nós vamos explorar o máximo que a gente puder. A gente sabe que as combinações, as possibilidades são infinitas, não tem como explorar tudo, mas nós vamos cavando, né? Conseguimos fazer já, graças a um trabalho aí que a Ana fez desde o início, já uma contribuição relativamente importante, que eu acho, né? Que ainda não deu muita visibilidade, que é a gente mudar a arquitetura, acho que ela vai falar um pouquinho disso aí também. Daqui a pouco vocês vão querer saber, que já até publicou numa revista, num jornal, rápido, né, numa letter, e falou, olha, isso a gente tem que jogar logo para o pessoal fazer. Então, tipo assim, eu gosto desse exploratório. Uma palavrinha bonitinha, sabe? Eu tô meio marqueteiro ultimamente, tá? Eu tô procurando palavras bonitinhas, provocativas, para instigar. Tô marqueteiro. Ok, então vou devolver a provocação, tá? Isso. Só o seguinte, a palavra, de um lado, ela é bonita, mas ela pode estar passando uma mensagem errada.
Sim. Se eu não conhecesse o trabalho de vocês, soubesse que era qualificação de doutorado, primeira coisa que eu leio, se é um trabalho exploratório, isso passou para mim a seguinte mensagem, que seria mais comum numa tese de mestrado. Eu vou pegar uma série de propostas da literatura e eu vou fazer tipo um benchmark e ver como é que dá. Eu vou explorar isso. Né? Exatamente. Quando, na verdade, o que vocês estão querendo dizer, agora ficou mais claro, é muito correto, é que vocês têm uma contribuição numa área que está todo mundo contribuindo com ideias novas praticamente a todo dia, e vocês vão testá-las com base de dados, aí, com vários testes para ver aonde isso vai dar. Isso. Né, é uma tese de doutorado muito clara. Tá? Fica aí enfim, a provocação de que esses termos são meio estranhos. Foi o que a primeira coisa na cabeça quando eu li, esse é um trabalho exploratório. Tem alguma sugestão, talvez? Não, eu tenho... Isso aí me deu uma ideia, que eu acho que a gente pode delimitar o título, que, lógico, né, a ideia é provocar mesmo, mas colocar, por exemplo, como a gente está mexendo mais com a arquitetura da rede, talvez a gente pode colocar a palavra exploratória de arquiteturas, não sei. Vamos ver como é que a gente pode ajustar isso aí. Mas isso não é uma correção, né? Só eu estou passando para vocês uma impressão que eu tive, que talvez não seja a impressão que você quisesse passar, ou talvez eu tenha lido errado, mas enfim. Não, a ideia era provocar mesmo. Assim, eu estou com muito trabalho de aluno, de doutorado, com uma visão, tipo assim, estudos, tipo assim, uma coisa meio... dando a ideia que é uma árvore grande de coisas penduradas ali. Tem um risco, né? É o risco que a gente paga. Mas é o que eu quero, né? Tipo assim, vamos assim dizer, né? Perfeito. Ana, você, na apresentação, eu acho que no texto também, de vez em quando você traduz streams por entradas, né? Você fala, essa é multistream, que tem várias entradas. Não fica legal, né? Porque claro que ela tem várias entradas. A rede neural sempre teve várias entradas. Então, eu sugiro que você use canal, ou fluxo, né? O Flávio acabou de falar canal, aí eu acho que é uma palavra perfeita. Pois é, eu estou brigando com a comunidade toda. Porque assim, a gente ainda não conseguiu. Em inglês fica muito mais fácil, né? Falar stream. Mas na hora de traduzir que vem o problema, que a gente não consegue uma palavra adequada. Porque eu fui em algumas conferências e eu estava usando o termo multi-channel, né? Múltiplos canais. E as pessoas ficaram confusas. Elas achavam que eu estava falando de divisão de cores, de espaço de cor, RGB. Então elas achavam que eu estava simplesmente colocando o R em uma string, o G em outra string. Canal. Em imagem, canal vai ficar... Pois é. E aí a gente mudou. Vamos falar agora multistream. E aí dá essa confusão. A gente ainda está navegando em áreas um pouco novas demais e as pessoas ainda estão tentando compreender do que se trata. Então, eu sei, mas é parte também, né, da nossa contribuição tentar achar essa tradução e ser criticado e procurar outra. Então, faz parte. Eu conversando, Romariz, com a Ana, nesse ponto aí, que eu também... Nós começamos com o termo multicanal. Sim. Aconteceu isso nas conferências e eu percebi que depende da comunidade que a gente está falando, sabe? Essas correções que a Ana ouviu foi do pessoal quando a gente apresentou esse trabalho em conferências, a parte do trabalho, outras etapas, em conferências de visão. Sim, visão computacional. Os caras, visão com processamento de imagem. A galera mais de inteligência artificial, essas coisas, eles meio que vão, não, olha, a gente entende como stream também. Mas canal faz mais sentido. Então, tipo assim, é meio complicado. Não é bem uma briga, mas a gente gera essa dificuldade. Sem dúvida. E isso atrapalha a revisão dela. A revisão bibliográfica dela ficou um pouco comprometida por causa disso. Quando eu orientei um trabalho que aplicou Reinforcement Learning do mercado financeiro, a gente teve um pequeno problema, que é ação. É a palavra central dos dois jargões. O jargão de Reinforcement Learning, o agente escolhe a ação, e a ação, porque o mercado financeiro é a venda e compra de ação. Foi uma confusão enorme, é complicado. Então, isso acontece, as áreas vão marcando o seu território aí com palavras e a gente... mas entradas eu acho que vocês devem evitar, porque aí sim é bastante confuso. Né? Ok. Então, eu não sei se é porque você fez o texto e a apresentação em inglês, na sua apresentação oral e em português, você usou inglês desnecessariamente, tá? Em vários momentos, tá? Fully connected, você falou umas 10 vezes. Aqui não tem problema nenhum. É totalmente conectada, com interconexão total.
Tá? Então, você mudou isso umas 10 vezes. Mesmo essa coisa de early fusion e late fusion, eu acho que você podia falar fusão precoce, fusão tardia, enfim, alguma coisa, mas Tá. faz parte também. A gente tem que tentar propor, quando for possível, né, os termos aqui em português. E ainda, falando de última coisa sobre o uso, né, desses termos em inglês na apresentação e no texto, no caso, por sinal, o inglês está bastante bom. Tá? Esses são pontos, questões pontuais, e muito do uso do inglês por uma pessoa de outra enfim, tradição de linguagem acadêmica, que é o que eu vou falar agora, é a história da metodologia. Tá? Tem um problema no nosso jargão acadêmico. Eu estou absolutamente convencido que 90% dos casos a gente fala metodologia querendo dizer método. Uhum. E essa confusão só existe em português. Então, se você falar methodology em inglês, aí você vai dar a entender que você está pegando, está estudando, fazendo análise crítica, comparativa de quais são os métodos usados na área, e não o que você está querendo dizer, que é como a gente disse, qual foi o método que eu usei para fazer isso. Tá? Eu não sei como resolve isso. Tá? A única área em português que não ficou contaminada por esse erro, eu acho que é um erro, é a área médica, que corretamente fala métodos. Seu trabalho médico vem lá, método. O método que a gente usou, mas a gente inventou esse uso de metodologia e não sai mais dele. Eu não sei o que a gente faz com ele. Mas cuidado, porque em inglês ele vai dar uma impressão diferente. Tá. Bom, assim, um último detalhe, mais sobre... Aí já entrando um pouquinho mais no texto, né? Claro que o seu texto é uma versão, são elementos que vão compor a sua tese, né? E você já tem elementos muito bons aí, toda a parte da introdução teórica, você vai aproveitar, etc. Só quero chamar a atenção para você que, sendo um trabalho de doutorado, algumas coisas que você simplesmente mencionou, como dropout, por exemplo, no seu texto final você vai ter que dizer o que é. Né? Numa tese de doutorado não dá para dizer, eu fiz aqui uma camada de dropout, você vai ter que dar não precisa fazer um tratado sobre dropout, contar o histórico, mas... E eu fiquei meio... Sabe aquela história que gato escaldado tem medo de água fria? Eu fiquei com... Esse negócio de dropout, eu fico um pouco com medo, porque eu já tive numa tese de doutorado que, no fim das contas, eu não vou dizer, tenho certeza que não é o seu caso, mas a pessoa apertou o botão dropout lá e não sabia o que estava fazendo. Né? Quando a gente perguntou para ele explicar o que era aquilo, ele falou, ele pega as conexões fracas e apaga. Eu falei, não, o dropout não é isso. Isso que você falou já foi usado no passado, chamava-se pruning, e foi meio que abandonado. O dropout não é isso. Então, só para evitar esse tipo de coisa, tá? Só lembrar que essa questão de dropout, por exemplo, é uma questão que você vai ter que falar um pouco mais de detalhe. E antes de ir para o texto, nem acho que eu vou ter nada do texto, porque os errinhos eu te mando depois. Me explica de novo um dos seus resultados. Você faz o seguinte: você acrescenta um novo stream ruim, vamos dizer assim, né, confuso, para mostrar, enfim, a robustez da rede. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre sua ideia ao fazer isso. Assim, geralmente, quando a gente vai fazer alguma aplicação nessa área, a gente tenta bater o estado da arte, né? Como a gente tinha uma arquitetura totalmente nova, a gente não sabia nem se funcionaria ou não, nós pensamos em usar uma base de dados popular, que no caso foi a CIFAR 10, e ao invés de tentar bater o estado da arte, a gente tentou verificar se as fusões elas realmente fariam uma diferença, mesmo se a gente colocasse em outra stream um fluxo degradante, né? Uma entrada degradante. Então, colocando como primeira... Professor, você está mutado. Eu só comentei que você falou entrada de novo, mas tudo bem. Colocando no primeiro fluxo uma imagem relativamente boa, né, e no segundo uma ruim, a gente sabia que não ia conseguir melhorar não ia conseguir ficar acima do estado da arte. Mas, ao mesmo tempo, a gente pôde ver que, mesmo com uma entrada degradada, a rede performou melhor do que as outras. Ok. Eu posso só completar um pouquinho? E também isso aí foi um teste que nós tivemos que fazer é o famoso teste de pobre,
Sabe por quê, Marisa? Que a gente não tinha poder computacional para poder tentar uma coisa mais pesada. Eu falei, Ana, a saída que a gente tem vamos fazer o seguinte, vamos mostrar, olha, que ela tá boa aqui, né, num canal, um single channel, bonitinho, lindo, maravilhoso, isso é estado da arte. Vamos colocar o segundo canal e vamos colocar um tipo de sinal que vai só estragar. Se mesmo assim ele melhorar, o indício, o pessoal da revista acho que até falou isso na revisão, né? Olha, o indício é muito forte. A gente conseguiu um 28% a mais, ainda estragando. Então, se eu colocar uma coisa boa, né? Sabe a teoria? Entendi. Né? É possível. Sim, entendi. Então, nós usamos o famoso método Tupiniquim. Eu acho que você talvez tenha respondido minha próxima pergunta, que eu ia reformular, né? Quer dizer, querer mostrar que a fusão, né, vai te ajudar. A primeira ideia seria mostrar sem fusão e confusão, mostrando né, que a fusão é melhor, e melhor, inclusive, do que ela separadamente. Mas isso, talvez, que você falou, explique, né? Isso vai requerer um outro tipo de enfim. A jogada aqui desse teste também foi para poder convencer o revisor lá a passar. Porque o que acontece? Quando a gente colocava só a fusão com um canal bom, vamos assim dizer, o ganho, sabe? Eu já tive problemas de cara falar, 5% a mais não é grandes coisas. Falar, então tá bom. Então eu vou criar um estado caótico, que eu mostro que eu destruo tudo, depois eu mostro que eu melhoro mais ainda, entendeu? Que era para destruir, eu consegui melhorar, entendeu? Mesmo assim. Era mais para convencer, para poder fechar o revisor, para o revisor não ter como fugir e pedir testes em coisas gigantescas que eu nem ia conseguir rodar, que a gente não ia ter capacidade computacional, entendeu? Foi uma estratégia, isso foi estratégico, isso aí não foi tão científico, foi mais para conseguir aprovação, entendeu? Ok. Passando já para o texto, o seu abstract, eu vou colocar as coisas assim, tem dois jeitos de introduzir um trabalho, né? Tem gente que gosta de ir lá para o geralzão e falar de todo o universo, de toda a humanidade, contar uma historinha e aí chegar no trabalho. Tem gente que gosta de, na primeira frase, dizer eu fiz tal coisa, e depois contextualizar, etc. Eu até favoreço no trabalho técnico a segunda, né? Fica um pouco menos elegante, mas eu acho mais direto. Mas tem uma coisa que não é nem polêmica. Abstract não é lugar para você contar essa historinha. Então, não se começa a abstract falando que a sociedade sempre quis fazer isso ou aquilo ou outro. Na verdade, a sua primeira frase do abstract é a sua primeira frase da introdução. Tá? Isso eu acho que você deve evitar. Vá direto. Primeira frase de um abstract de um trabalho técnico é o que esse trabalho fez, o que nós fizemos aqui. Tá? Então, deixa a historinha, eu não estou falando de maneira debochada, é importante contextualizar, mas deixa ela lá para o seu texto. Tá? Eu acho que o seu texto e sua proposta de tese não é publicado ou arquivado em lugar nenhum, né? Mas eu vou dar umas sugestões porque você vai usar isso para o seu trabalho final. Eu imagino, e toda vez que eu falar de alguma coisa de forma e de norma, tem que checar que norma que está valendo para o programa aí. Tá? Nem do meu programa eu sei. A gente fica votando isso e depois não sabe. Quem sabe disso é a secretaria. Tá? Eu acho que precisa do resumo. Tá? Ele pode estar escrito em todo em inglês, mas assim como em português tem que ter o abstract em inglês, e em inglês ele tem que ter o resumo em português. Tá? Eu acredito que sim. Checa isso. Né? Tá. O seu aqui não tem. Ok. Eu estou tentando pegar aqui só as minhas algumas poucas anotações. Sim, a coisa das entradas, já falei, né? Já falei das entradas, então vamos pular essa parte. Professor, eu tenho uma dúvida, diga. Na verdade. Você acha que esse problema das entradas acontece no texto em inglês também, ou é mais na forma apresentada em português? Eu vou olhar aqui, se eu anotei por aqui é porque tem algum lugar, né? Você, na hora que você define, estou na página 1, por exemplo, você fala que é uma rede, a networks that have two or more inputs. Tá? Então, você usou sim, você usou input em inglês. Uma questão que, de novo, você tem que ver lá no seu formato, tem que conversar com o Flávio, é uma questão de estilo um pouquinho. Tem basicamente dois jeitos de citar bibliografia, né? Com nome e data e com números lá da lista de referência. Acho que, no nosso caso, tem que ser com números da lista de referência. Tá?
Eu acho que isso aí não tem muita escolha. Mas esse número, tá, ele é uma indicação de onde você encontra mais informação lá embaixo. Você não pode usar a chave e o número como sujeito de frase. Tá? Você não pode dizer 14 fez um trabalho assim, já 32 achou que isso estava errado e fez outra coisa. Se você precisar disso numa frase, tem que colocar o nome do autor. Então, fulano propôs tal coisa, aí 14, etc. Tá? No máximo, você pode dizer, encontramos tal informação em, e eu ainda acho meio estranho, tá? Em 14 ou em 20. Flávio, eu acho que você está ouvindo a gente, seu vídeo, eu acho que travou. Verdade. Ou então você está muito pensativo. Bom, e acho que o Flávio caiu. Mas eu acho que a gente pode continuando. Não tem nada aqui muito genérico que eu preciso que o orientador ouça. Se ele achar, depois a gente repete para ele. Tá? Assim, seus gráficos, tá? Isso também é um comentário geral. Sempre falo para os meus alunos, o tamanho default de fonte, de coisa nos gráficos, ele é feito para você colocar na tela. Se você pegar aquilo e colocar numa folha de papel, está sempre pequeno. Suas escalas, seus números, está tudo muito pequeno. Você precisa aumentar para ele ficar... Tudo bem que a gente hoje pode aumentar, né? Assim, mas o Flávio está avisando que caiu lá no nosso grupo. Talvez se alguém puder reclamar, ou, enfim, avisar que a gente está sabendo. Certo, os outros detalhes de texto não vou ficar insistindo aqui, pouca coisa, tá? O inglês está bastante bom. Então, as questões que são específicas de inglês eu não vou fazer. De novo, o tamanho das fontes, isso, o negócio que referência, o número da referência não é parte do texto. E eu acho, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa geral, mas eu acho que a gente está acabando. Ok, negócio da metodologia, que eu não sei como se resolve, mas eu acho que em inglês quer dizer outra coisa. Mas é um problema. Tá? Mas, na verdade, eu acho que eu paro por aqui. Tá? A qualificação, você tem que mostrar que você está a caminho, né, de produzir uma tese de doutorado. Eu acho que isso está muito bem demonstrado. Ok, parabéns pelo trabalho até aqui e sucesso na continuação. Sim, você apresentou um cronograma, né? E como todo cronograma apresentado em defesa, ele é muito otimista. Isso é inevitável, né? Mas você falou na apresentação sobre atrasos, né? Sim. Como é que você está avaliando isso? Você precisa, eu imagino, de presença em... enfim, você precisa dos clusters e das coisas, é por isso que você está pensando que vai... Pelo fato de você não poder ir do laboratório, etc. Eu não costumava frequentar o laboratório, eu rodo tudo aqui na minha máquina mesmo. Mas foi pelo tempo que a gente parou. Porque assim que a qualificação foi adiada, né, nós ficamos meio sem rumo, sem saber o que ia acontecer, se ia dar para fazer a defesa. Estava marcado para a semana, né, que parou. Exatamente. Tudo, faltando 2 dias. E aí, acabou que a gente começou a fazer aquele projeto do Covid, que eu não sei se vocês ficaram sabendo, de analisar... do raio-x. Isso, do raio-x, de analisar as imagens, e aí ficamos meio que por conta desse trabalho voluntário, e a parte do doutorado mesmo ficou um pouco esquecida, né? Um último comentário, eu notei que você já tem publicação, inclusive, em revista, né? Isso é ótimo. Né? Muito, muito bom chegar na qualificação assim, que a gente fica tranquilo sobre os requisitos aí do programa para a defesa. Eu acho que é isso, e eu acho que o Flávio não conseguiu voltar ainda. Então, a gente deveria esperar. Está começando. Deixa eu perguntar para ele. Eu não sei, algum outro membro da banca tiver alguma ideia. Eu botei um convite para ele aqui, ele aceitou, ele entrou de novo, mas não está aparecendo. Deixa eu ver se eu... Ele está aqui. No CEP, a reunião do CEP durou, como vocês sabem, 7 horas. Né? Então, ela começou às 2 da tarde. Eu consegui falar pela primeira vez às 8h30 da noite. E assim que eu comecei a falar, caiu tudo. Travou o sistema todo, o time desabou. Eu fiquei 6 horas ouvindo todo mundo falar perfeitamente.
Na hora que eu fui falar, o sistema... Eu vi, eu liguei na hora, pouquinho antes de você começar a falar, eu vi que caiu no meio. Né? Foi. Nossa, 7 horas, realmente. Foi para lá de até 9, né? Foi até as 9. O 9. Flávio escreveu aqui, pode continuar com o Zé Maurício ou o Díbio. Bom, aí... Ok. Vejam entre vocês. Díbio, fique à vontade. Pode. O que houve com o Flávio? Caiu. Acho que ficou todo mundo mutado. Eu tô falando? Eu tô te ouvindo. Ok. Eu tô ouvindo várias pessoas, inclusive. Oi, então, a gente continua assim? Eu espero o Flávio voltar. Acho melhor esperar, né? Porque ele tá gravando. Ele pode querer fazer um comentário, uma intervenção, né? Tá colocando aqui que ele tá saindo. No meu caso, eu só estava na parte do texto mesmo, então acho que não havia muito problema. Mas talvez, para a ruição mais geral, talvez seja bom que esteja presente. Já que nas nossas regras o orientador fala, né? Tem programa que o orientador não pode dar uma palavra na defesa. Mil desculpas. Desculpa, Zé, entrei no meio da sua fala, 1000 desculpas, mas eu perdi todo o sinal de internet aqui do meu condomínio, parece. Eu tô no 4G. Vou ficar só no áudio, mas tá gravando, tá, gente? Não perdeu a parte do Romariz, nada, não. Ok. Tudo salvo. Tá. Mas ele terminou, agora você dá andamento aí. Tá ótimo. Bom, agora a gente vai para o membro, vamos assim dizer, né, os mais internos. Aí meu assistente chegou aqui também, daqui do lado, né, porque ele ficou sem a galinha pintadinha lá. Bom, pode começar pelo Zé Maurício, Díbio? Algum problema? Ou você quer ser primeiro? Como é que vocês querem? Não, tanto faz. Pode ser o Zé? Então tá ótimo. Pode. Zé, peço desculpas aí pelo contratempo. Fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Vamos dizer assim, eu já estou ficando treinado em ler relatório de redes neurais e tudo mais, né? Apesar de não ser minha área de concentração, a gente é obrigado hoje, não tem como fugir. Né? Você está trabalhando com robótica, com visão robótica, com visão 3D. Hoje tudo está entrando para inteligência artificial, temos trabalhos... Acabou um colega lá da área de fadiga de materiais, que eu também fiz mestrado nessa área, ele me mandou um trabalho que ele está publicando, inteligência artificial, redes neurais. Dá uma lida aí. Eu falei, eu não sou especialista nisso, não. Tá bom, mas eu consigo entender. Então, é assim, o que eu li, eu estou entendendo o que você está fazendo, mas eu não tenho a capacidade de fazer comparações com o que existe, tá? Eu só consigo entender o que você fez. E o que eu estou vendo é que você andou bastante, tem uma boa revisão bibliográfica mesmo, você não é de hoje que você está trabalhando com isso, né? Essas publicações, esses 3 exemplos que você deu aqui, você está nas 3 publicações, que eu estou percebendo. Então, você sabe o que foi feito ali, né? Então, o que eu posso dizer, assim, de genérico, antes de entrar no detalhe, é que realmente você mostrou aqui que está no caminho de um doutorado mesmo, né? Então, você conseguiu mostrar que tem uma contribuição a fazer, né? Que existem lacunas e você está contribuindo com isso. Eu acho que você deveria ter enfatizado mais o que é novo no que vocês estão fazendo. Tá? Eu vi você falar muito do ponto de fusão, que vai otimizar esse ponto de fusão, e que haveria uma contribuição na estratégia, né? Na estratégia do modelo. Deixa eu ver aqui como é que você coloca.
como você colocou. A melhor estratégia de fusão. Tá? Aí você coloca na frente, tá, essas foram as lacunas. O melhor ponto de fusão eu descobri que não está bem qualificado e a melhor estratégia de fusão. Aí as propostas, então, são essas. Uma vasta análise das arquiteturas CNNs. Tá, então, eu acho que isso aí é obrigatório, né? Qualquer trabalho que você for fazer, você vai ter que fazer isso. Não é uma proposta de nada. Ainda mais que é CNN, não é MCNN que você está trabalhando, né? Então, isso não é propriamente uma proposta, né? Estudos aplicados para verificar se as MCNNs são válidas como alternativas. Eu acho que já está estabelecido bem isso em todo lugar, que é uma alternativa. Ou então você tem que mostrar por que não seria, né? Eu acho que não seria bem uma proposta. A proposta real é a terceira, um método para otimizar resultados baseado no reposicionamento do ponto de fusão e não está incluído aqui a lacuna que você colocou, a melhor estratégia de fusão. Tá. Então, você tem que ver bem o que é proposta e o que é lacuna. Realmente, o que você está tentando preencher, né? Então, você coloca no último página do capítulo 2, onde e como fundir os múltiplos streams são o item principal que será abordado neste trabalho. Onde e como. Então, no seu trabalho, no momento, você fala assim, é assim que eu faço, a minha contribuição é essa, não existe isso e eu estou fazendo agora. E eu vi que lá na LCNN é que teria essa contribuição. Né? Mas está lá um pedacinho que você diz assim que nós fizemos. Você tinha que explorar aquilo ali, né? Nem referência tem sobre a LCNN. Quem não é bem, não está acostumado, fala assim, mas isso aqui não tem cara de que foi ela que inventou. Isso aqui é uma coisa que existe, tem alguma estratégia que está mudando aqui. Aí tem umas duas frasezinhas que falam, a gente fez isso aqui de diferente. Né? Então, explore muito o que você está contribuindo, qual é a novidade que você está colocando, tá? Tá. Em termos de relatório, tem coisinha, não, tá bom. Né? Isso aqui é um relatório preliminar, mas sempre pode ser melhorado. Né? Tem coisinhas como essas referências, algumas você coloca um número, outra não, né? Tem uma ou outra. Tem uma tabela 2.1, em que a coluna de accuracy, né? Tem o ACC, aí tem um que é ACUU, né? Que tem um valor muito diferente. Né? Então, tem que ter uma certa uniformidade. Né? Se você está dizendo que os outros são na faixa de 90, 96, aí um 0,012. Tá? Então, tem que ter uma uniformidade. São pequenas coisas. Né? E tem uma palavra que você usa que eu fiquei na dúvida aqui, né? Quando você fala que as abordagens de classificação de vírus envolvem 3 estágios. Visual Features Extraction, a extração de características. Aí você fala Feature Combination, e aí and then Classification. Esse combination, é esse o termo em inglês? Ou ele é matching? Ou você jogou para o português e depois voltou para o inglês com combination? Não, é o termo em inglês mesmo. Feature combination que se usa. Sim. Porque em registro de imagem a gente fala matching feature points. Não fala combining. A referência, inclusive, usa esse termo, né? Pra combination, para poder definir os estágios. Tá bom. Bom,
eu fiquei com uma dúvida, só informação, né? Eu estou aqui fazendo um pouquinho de phishing, tentar descobrir o que você fez. Esse trabalho não, é o trabalho da reconhecimento de plantas, né? Uhum. Em que você mistura cor com nível de cinza, depois cor com imagem segmentada e depois nível de cinza com segmentada. Uhum. Por que vocês não fizeram os 3 de uma vez só? Nós fizemos. Inclusive o Abad, que está aqui assistindo, né, também fez parte desse trabalho. A gente chegou a montar, sim, essa base com 3 entradas, com 3 fluxos, só que não conseguimos rodar porque não tínhamos poder computacional suficiente. Então, acabou que a gente não apresentou resultados porque não conseguiu processar. Era uma ideia, sim, também, adicionar esse a gente vai ver, mas se botar os 3, o negócio pode dar uma conclusão interessante. E qual foi? Vocês que rodaram, o que deu? Não rodaram, não? A GPU, ela não tinha memória suficiente para rodar. Mas não foi feito em lugar nenhum? Não, a gente só propôs, né? Propôs como uma 4ª versão, né? As 3 entradas, mas não conseguimos processar de fato. Isso aqui foi no seu trabalho que foi feito ou isso já está publicado no outro trabalho? Já está publicado. Não é. Você está só pegando o resultado de outro trabalho. Isso é um artigo que nós publicamos. Mas seria interessante saber, viu? Se os 3 a gente tem uma qualificar, né? Usando os 3, né? Como vocês puderem. Vamos hoje, né? Talvez conseguir algum servidor da UNB para rodar isso, né? É muito tempo? Quanto tempo que leva lá? Esse trabalho para rodar, o Abad pode ele que forneceu o computador, né? Pode até me ajudar nessa. Acho que foram cerca de 2 semanas para cada versão do dataset. Posso fazer a contribuição, né? Não sei, né? se é possível. Você é o presidente da banca que diz. Pode, responde, por favor. Sim, a gente rodou, a Ana acabou de explicar, os 3 canais não deu certo porque estourava o poder computacional, mesmo a gente usando 2 Titan, a gente está com 2 Titan X aqui para rodar, e para conseguir começar a rodar, a gente tinha que baixar muito o tamanho do batch, isso comprometia toda a acurácia da rede e acabou se tornando uma coisa inviável, por isso que a gente não prosseguiu, e foram mais ou menos 4 semanas e meia rodando cada versão, porque se o senhor notar no trabalho, foram várias versões que nós fomos rodando de acordo com o dataset e com a configuração das redes. Pois é. Que a cada versão a gente ainda fazia a alteração dos parâmetros para tentar melhorar, e aí realmente ficou um pouco inviável. Obrigada, Bad. Tá, obrigado. Então, vocês fizeram o teste. Aqui está a referência. Tá. Eu estava meio confuso com a 4.7, exatamente o resultado final, por causa da cor. Eu estava confundindo esse alaranjado com esse rosa aqui, falando, mas onde é que está vendo que não deu certo? Para mim, a resposta foi boa. Eu estava confundindo o rosa com o laranja, né? Mas depois sim, que você... Eu estava aqui, que eu olhei direito e vi que realmente a detecção, a imagem de contornos, ela contribuía com nada, né? Ela vinha lá embaixo. Eu estava pensando que era o rosa, então para mim está alguma coisa errada aqui, mas agora que eu estou vendo que está tudo certo, né? Por último aqui, no seu cronograma, não tem lugar nenhum aqui e não tem na sua apresentação, e nem você falou,
no ano de cada um desses meses aqui. Tá. Então, eu fiquei tentando adivinhar se você está no tempo, se você está atrasada, como é que é. Esse outubro que está aqui, o primeiro outubro é 2019 ou é 2020 isso? O primeiro outubro era 2019 mesmo. E o 2019. restante é 2020. Então, na verdade, nós estamos aqui em julho, nesse final Sim. aqui. Pelo que está aqui em dezembro, você terminaria. Mas... Bom, acho que não vai mais acontecer. Zé, só para esclarecer nesse ponto aí, na questão da Ana, ela está em tempo parcial e está trabalhando meio pesado, então a gente acabou tendo um pouco desses atrasos aí, mas a princípio ela está dentro do prazo, a princípio. Nós já estamos vendo a questão da prorrogação que ela vai precisar, para poder fazer mais alguns testes aí que a gente está querendo que ocorra. Mas o Na prazo verdade, dela final ia ser quando? É no final do ano que vem, de 2021. Final do ano que vem? Isso. Então você estava querendo adiantar em um ano. Era o objetivo. Então você está no 5º semestre, né? Agora era para ser... Então tá dentro do prazo. Agora era 6, pra 7, 8, final. O mas aí- PPMEC me informou que eles prorrogaram em um ano todos os estudantes já de doutorado por conta da pandemia. Eu entrei em contato com eles. Você está incluindo esse ano a mais. Não, sem incluir esse ano. Então iria para 22. Então você está adiantado, na verdade. Assim, para qualificação, eu acho que eu estou um pouco atrasada, né? Porque era para ser em janeiro, na verdade, a qualificação, no início do 5º semestre. Mas eu queria adiantar a defesa mesmo, era o objetivo. Adiantar para esse ano, dezembro desse ano. Aí seria no 6º semestre. Final do 6º semestre. Mas então, por isso você não botou o ano, né? Então serve para 2021 aqui e 2020 aqui está servindo. É uma tática. Coloca o mês e deixa lá. Fica a critério, né, de quem está lendo. Você coloca que vai escrever em Conference Qualified Magazines. É melhor para journals, né? Journals. E as publicações que você está aqui... Na verdade, o ideal é que você tenha uma publicação do assunto em si, né? Pelo menos a submissão. Isso aqui é de outros trabalhos, né? Que você estava lá. E quando tem um monte de autor assim, o ideal é que você seja a primeira autora. Porque a gente sabe como está hoje, ainda mais a CAPES manda botar os alunos, né? Então, não é o caso porque é recente. Ela realmente estava aqui, mas são muitos autores, então a impressão que dá é que não é, quer dizer, você está dentro de um grupo. E o ideal é que você seja a primeira autora e relacionada realmente à contribuição que você está fazendo. Então tem tempo para isso. A maior contribuição desse trabalho, na verdade, a gente publicou já, essa última publicação, é a LCNN, né, que realmente foi de nossa autoria, não foi nenhuma arquitetura que a gente estudou, a gente realmente propôs a arquitetura. Então, só... Mas esse é congresso, né? Não, é uma... é não, um Electronics Letters. É um journal. Aí, já foi publicado? Já foi publicado. E a LCNN, ela não vem de lugar nenhum, foi realmente uma arquitetura que a gente propôs. LCNN. LCNN, existe a LCNN já ou é coisa de vocês? É nossa, a gente que deu esse nome. Ah, é? Eu até ia perguntar se não tinha ficado Então, o que eu falei, eu falo com mais veemência ainda. Eu estava imaginando que você fez uma modificação numa LCNN que já existia. Não, a gente criou a LCNN. Então, faça o favor de usar umas 5 páginas para falar sobre isso. Tá bom. É o mais importante aí. A LCNN, em outubro de 2019, ela ficaria de fora. Ela ainda tinha submetido. A gente não tinha a resposta ainda.
Aí passou o tempo, ela apareceu, né? Tivemos a resposta, já foi, que é rápido, né? Uma Ledra é rápida a publicação. Aí ela entrou na qualificação. Eu falei, não, a gente tem que colocar, porque a gente não pode esconder. Que aí ele falou, vamos fazer aquela jogada, né? Vamos chegar na qualificação com um monte de artiguinho. Aí depois a gente já publicou uma revista, depois a gente só apresenta a revista e defende. Eu falei, não, tem que colocar ela aqui, também para poder conseguir convencê-la a fazer mais publicações, sabe? Estratégia de orientador. Para não falar, então já atingiu o requisito do programa, posso defender o doutorado. Eu falei, não, isso aí está na qualificação. Qualificação é passada, agora a qualificação para frente tem que fazer outras publicações e outros trabalhos. Né? E essa junção, Zé, só para esclarecer também, que ela tem vários artigos assim, que tipo assim, nós somos um grupo, né? Os meus orientados, a gente forma um grupo de deep learning, tem vários aí, alguns estão assistindo aqui a gente, né? E a Ana, onde ela contribuiu, ela fez a parte de testes e tudo mais, de multicanais, basicamente é ela que fez boa parte desses trabalhos, né? Então, tipo assim, e todos são alunos do PPMec, então todos os autores que você viu lá, é tudo aluno nosso, então o primeiro autor é sempre do PPMec, tá? É sempre nosso lá, a gente tomou esse cuidado. Exceto quando é só eu e a Ana, mas a maioria... mas eles independente do PPMec, eu estou falando por ela, né? O ideal é que ela seja a primeira autora de um trabalho dessa tese dela. Né? E já é. Essa revista ela é a primeira autora, eu como orientador disso. E, tipo assim, essa LCNN ainda ninguém perguntou o que é o L, né? Ou seja, eu estava escrevendo tudo. Let's, né? Mas ninguém pegou a maldade por trás disso aí, não? Eu jurava que a galera Mas pegar eu a maldade. achei meio... Eu, assim, só tem cara do Flávio isso aqui. Eu tô aqui, mas não vou contar, não. Vou esperar perguntar, a curiosidade vir. Tá? Eu não vou contar para ninguém, não. Faz parte do marketing. Meu assistente está aqui trabalhando, aqui fazendo ata, tá? Tá fazendo a ata da reunião. Bom, então, essas recomendações, quer dizer, você vai... Esse aqui é só um preliminar, né? Então, eu gostei do trabalho, né? Eu vou dizer de novo, eu já disse algumas vezes, que os trabalhos que o Flávio está no meio são sempre trabalhos bastante atrevidos, né? Então, esse aqui é mais um atrevido. Ele batizou até uma CNN aí com o nome de Let's, né? Então, parabéns pelo trabalho e você tá no tempo, tem tempo para ainda fazer o arremate final e trabalhar bem os resultados, né? E explorar bastante o fato de vocês terem proposto uma coisa nova, explorar bastante os resultados. Tá? Parabéns, obrigado. Obrigada, professor. Zé Maurício, agradeço muito. Tá? Fico feliz. Eu sempre, como diria, gosto de ouvir que as minhas provocações funcionam de vez em quando, né, para perturbar o pessoal. E a ideia é essa, acho que pesquisa tem essas coisas, de vez em quando, de provocação mesmo, a gente tem que agitar. A LCNN ainda eu estou tentando fazer ela emplacar em alguns problemas, né? A Ana está fazendo... Tipo assim, o que é o passo que a gente está fazendo, né? Só para deixar claro para vocês da LCNN. Ela foi lançada, né? A Ana preparou os módulos dela e a gente agora está usando ela em tudo que a gente puder usar para resolver problema e publicar, para poder chamar e gerar citação. A gente quer gerar citação. Nosso objetivo é torná-la famosa em algum momento, pelo menos relevante. Né? Porque, tipo assim, infelizmente, essas revistas, por exemplo, essa Ledra, acho que o qualis dela em computação ela é A1, mas em engenharia 3 acho que ela é A2. Eu não sei se é A. Eu não sei se é 1, A2, para lá e para cá, que eu me confundo o tempo todo. Mas agora isso aí está terminando, né? Vai ser... Mudou, mas ela não está longe, porque ela tem citação, bastante fator de impacto para a computação e os corpos dela é alto. Então, tipo assim, tem uma coisa chata dela que é, beleza, a versão que vocês publicaram, bacana, é gratuito, é fechado para quem é assinante do repositório lá da revista. Para fazer a Open era quase $3.000. Falei, cara, não vai rolar de fazer o Open. Vamos ter que... Eu não tenho $3.000, nem pedir para o UNB. Na época o dólar estava R$3. Né? Então, tipo assim, eu falei, não, vamos ter que colocar fechado. E isso dificulta. Demora mais. Dificulta a disseminação. Então, nós estamos tentando disseminá-lo. A Ana está subindo para o repositório daqui a uns dias o modelo que transforma qualquer multicanal em L.
né, para poder fazer as conexões lá no Relu. E a gente vai tentar aplicar o máximo de problemas. Esse do Covid, que a gente deu, a Ana deu entrevista, essas coisas da moda aí que a gente fez recente, está tudo sendo projetado para usá-la, para dar relevância, né? Para ver se ela gera a citação. O objetivo nosso agora é gerar a citação dela. Tá? Então, é só para dar esse esclarecimento. Infelizmente, o meu assistente está aqui fazendo o dever de casa dele, né? Escolinha, e infelizmente eu estou no 4G, tá? A NET falou que hoje, desde março, nunca deu problema nenhum, mas hoje, minha primeira defesa, ela resolveu cair geral. Estamos sem internet, só o meu 4G. Por isso que meu filho está aqui do lado. Aqui, tá? Então, desculpa esses inconvenientes. Eu vou passar a palavra para o Díbio. Tá? Agradeço o Zé Maurício também pelas contribuições. Díbio, fica à vontade. Tá? Eu vou ficar no mudo aqui, porque meu filho atrapalha um pouquinho. Ok, obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Tranquilo aí. Bom, obrigado pelo convite, Flávio. Obrigado, Ana. Tem uma vantagem de ser sempre o último, assim, nas bancas, porque muita coisa os outros colegas já falou, né? Uhum. Então, eu vou reforçar algumas coisinhas aqui, algumas dúvidas e tal, mas já parabenizando, assim, porque é uma qualificação, mas como todos os outros falaram também, uma qualificação já bem encaminhada, com produção de artigos e buscando uma questão da inovação, assim, então isso é relevante, importante. Com relação ao texto, eu vou fazer alguns comentários, mas eu sei que esse não é o texto final, né? Então, acho que ele serve aqui um pouco para guia, assim, o que vai ser utilizado lá na frente. Mas acho que que ajuda a esclarecer um pouco do que a gente estava comentando. De cara, eu acho que alguém falou aí também, e eu concordo, eu achei o título um pouco, assim, genérico, aberto. A ideia do título, ele pode ser longo, mas você tem que ler assim, entendeu? Se trata disso, né? E eu achei que o título fica ali na segunda parte, né, falando de mais de, pode ser exploratório, mas de projeto e aplicações e tal, então, em que área em si, né? Talvez, eu vejo, depois de ver a apresentação, até ouvir vocês aí e ver o texto, eu vejo que o foco maior talvez estaria na LCNN, então fazer algo meio retroagindo agora, né? Claro que no início do trabalho vocês tinham, vamos criar coisas aqui, explorar essa questão dos multistreams e ver. Mas agora que vocês encontraram alguma coisa mais relevante ali, talvez voltar isso, inclusive, para fazer uma abordagem do texto, porque ela também é o carro-chefe. Então, se você coloca genérico, vai parecer que ela é mais uma coisa que vocês fizeram. Então, de repente, eu acho que quando a gente está lá no final, a gente percebe que essa proposta da LCNN, ela é mais relevante do que as outras aplicações, e elas podem ser incluídas também. Então, eu acho que nessa discussão do título, poderia se pensar numa formatação diferente. Eu acho que valorizaria o trabalho seu, colocado como, claro, vocês estão fazendo uma proposta já, de repente, de uma rede que tem lá os múltiplos canais, os múltiplos fluxos, né? E ela também, ou essa ideia de fazer múltiplos fluxos, podem ser aplicadas em outras coisas. Mas você colocar como argumento importante, porque, além do título, né, é outra coisa que eu percebi que é um chave ali nessa questão de método para a gente, quando você coloca os objetivos no texto, eles ficam falhos, assim, ou seja, deixa eu ver aqui, né, tá lá os goals, primary goals, tudo mais, né. O primeiro, que é projetar, melhorar, explorar modelos
atuais ocorrentes de CNNs para o propósito de propor uma nova estrutura. Acaba não sendo um objetivo mesmo do trabalho. A gente percebe seria interessante pensar em duas formas relevantes para a gente ver uma questão de tese assim, de doutorado. Primeiro, você tem um problema a ser resolvido. Aí você identifica e coloca o contorno desse problema bem claro ali. Olha, ele não foi resolvido, ou não foi resolvido a contento, eu vou abordá-lo aqui. A outra, que eu acredito que é mais de vocês, fazer um argumento forte, né? E aí vocês vão demonstrar que, ou seja, não, olha, o argumento forte é que múltiplos fluxos torna a capacidade de solução de problemas por aprendizagem de máquinas, nessa questão dessas redes convolucionais, uma interessante capacidade, mais do que as atuais. Esse é o argumento. E aí vocês demonstram nesse argumento, inclusive propondo uma arquitetura. Então, acredito que esses são os dois formatos interessantes assim, de tese. E aí você colocar isso lá, né, escolher a forma de fazer isso e tudo mais, e colocar lá como o objetivo principal. Aí os secundários vão entre você fazer essa questão da fusão, mexer na arquitetura e tudo mais. Eles acabam sendo secundários e numa hierarquia mais baixa mesmo do que esse primeiro. Tá certo? Então, claro, esse é só um comentário, uma observação, mas você e o seu orientador fiquem livres para ver isso. Mas a forma como eu enxerguei o trabalho, né? Como eu falo assim, você assistiu o filme e depois, peraí, eu acho que podia contar essa história de outro jeito, né? Mas fiquem à vontade. Essa é a maneira como eu vi ali que eu achei que ficaria interessante. Até nessa linha de que, de repente, até lá, aí vocês têm o quê? Mais produções e quer reforçar, e eu acredito até o que vocês querem reforçar no futuro é citação a LCNN, que é o principal, e não a citação de, apliquei ali, achei identifiquei doença de plantas naquela base, não sei o quê, são aplicações mais secundárias, né? Essa seria a mais relevante ali. Então, explorar isso de cara no seu texto e tudo mais, eu acho que daria uma força interessante. Tá certo? Então, esse eu acho que o principal elemento aqui que eu vi. Na onda disso, eu acredito que aí o texto em si, né, embora eu acredite assim, eu fiquei rabiscando aqui, mas quando é qualificação, eu vejo, não, são detalhes que eles vão olhar lá na frente. Até a ordem disso, para você ver, você coloca as aplicações no capítulo 4, e essa questão da LCNN vem quase que uma meia página lá na frente. Então, assim, se a gente lê assim, parece que está linear e parece que é uma colagem de, olha, eu fiz essas 4 coisas aqui e tal. Então, talvez a ordem disso aqui, né, ficar diferente e tudo mais, e aí vocês poderiam explorar melhor isso. E, é claro, explicar, né, de uma maneira bem mais formal, e eu acredito que para quem não é da área, tem a dúvida mesmo, como o Zé Maurício colocou lá, você vai na página 28, você começa a falar do modelo proposto na 27. Na 28, você põe aquela figura lá, que é 4.3, e aí a maioria vai pensar assim, bom, de onde é isso aqui, né? De onde veio, alguém citou e tal. Então, você explorar bem, olha, essa aqui é a figura, o que significam essas camadas aqui, o porquê que ela foi colocada aqui, por que não foi com os outros e tal. Então, você argumentar bem disso, isso colocar como em inglês eles chamam, né, do rational, que você explica você vai explorar, e eu acredito que aí até ela ajuda, de repente, em vocês reverem isso aqui e botarem num artigo maior, numa revista que não precisa ser só de letra e tudo mais. Então, eu acho que essa explicação do modelo, ela podia ser bem mais alongada, então está aí na página 27 e 28, e explicando também, além do como é que está montado ali na arquitetura, mas o porquê de ter feito assim. Tá certo? Mesmo que... por isso que eu falo assim, você entrar na linha de
fazer um bom argumento do porquê que você acha que aquilo é interessante e tudo mais. Você tem alguma linha de raciocínio, uma intuição, não precisa você estar demonstrando coisa ali, mas aí você demonstra com os resultados e mostra que ela pode ser eficiente. Então, eu acho que o texto assim, está correto, mas ele está como se está meio sem uma amarração, ele está sem fluxo, né? A gente tem um pedaço aqui, depois pula para outro pedaço ali e tá. Eu achei que essa ordem ela não valoriza o seu trabalho. Então, esse é um comentário aqui nas explicações, porque aí você vai vendo os testes e eles não dão essa noção final aqui do elemento. Eu ia ter essas perguntas, mas como os outros já colocaram, é por isso que eu já estou adiantando, né, que era a minha conclusão. Mas essa LCNN, por que vocês meio que esconderam ela ali? Porque eu acho que ela está muito boa para ficar escondida ali. Então, essa era a minha colocação. Tá certo? Uhum. Essa questão de formato, eu vi também que, assim, claro, de novo, lá na frente vocês veem isso, mas uma coisa chave é isso mesmo, da fonte, quando você tem uma figura e tudo mais, o texto lá tem que ser no mínimo 9 pt, né? Ou seja, tem que ser legível, não pode ser muito pequeno, para as pessoas pegarem ali e tal. E uma questão de formato também, que, bom, eu sempre olho essas coisas aqui, eu sei que os programas têm uma certa liberdade para colocar isso, mas eu sempre comento também, de novo, os orientadores que colocam isso lá, mas eu acho que as referências no texto, né, quando a gente está colocando lá as citações, tudo mais, não sei o quê, o modelo ABNT, ele é muito interessante e é legal para ler, porque quando você coloca lá, né, o sobrenome dos autores e o ano, você já de cara fica sabendo que, olha, foi o Jones em 2010 que fez isso e tal. Então, ajuda o leitor também. Então, aí eu busquei um pouco o histórico disso aqui, ou seja, o I3E, né? Todo mundo engenheiro, a gente sempre usou muito esse modelo prático dos números ali. Ele surgiu um tempo atrás, onde tinha muito essa questão da impressão dos anais, e eles arrumaram um jeito muito bom de economizar espaço. Você quase que tem que lutar ali numa conferência grande do I3E, né? Antigamente mais, agora já está mais digital e tal, para você enfiar 4 páginas do artigo ali, então eles vão fazer uma referência numérica ali e tal. Mas a de sobrenome e ano, que inclusive é o modelo de Harvard, ela é muito interessante, eu acredito que legal para ler. Eu olhei aqui, né, se você olhar não no programa, mas olhar nas normas da UNB, lá na Biblioteca Central, ela coloca tudo isso lá e coloca, inclusive, as normas NBR 10.520 e a 6023, pedindo, não tem força de lei nem nada ali, que seja usada essa citação, sobrenome, vírgula, ano. A diferença de Harvard, Vancouver e a ABNT é um pouquinho da questão de você usar chaves, usar fecha parênteses, ou não, mas a ideia é a mesma, né? Sobrenome do autor e o ano. Então, sugiro dar uma olhada nisso aí, porque eu acredito que às vezes fica meio solto, né? E o programa às vezes deixa passar lá e tal, mas eu acredito que eu bati agora há pouco ali e chequei isso, está no link da BCE, inclusive, da UNB. Essas informações de como colocar isso. Então, acho que essa é outra minha sugestão aí. Tá. Perguntas que eu gostaria de fazer tem a ver com o que você acha desse modelo mais novo de vocês para processamento de vídeo. E não de produtos estáticos, assim. Vocês colocam lá vários testes e tudo mais, né? Tem toda essa questão do peso dela ali, né? Do que vai passar em GPUs para rodar ali. E tem aplicações onde o pessoal está buscando muito esse uso para uso em vídeo, né? Achar uma sequência grande de vídeos parecidos e tudo mais, vários elementos ali.
Vocês chegaram a fazer algum teste com vídeo já? Como é que você mediria da capacidade da MCNN em geral e da LCNN de vocês para processamento de vídeo? Processamento que a gente fala no sentido de reconhecimento e classificação, né? Que é De ações, grandioso assim. nosso. Uhum. A gente já viu em trabalhos anteriores que a MCNN ela é muito interessante para reconhecimento de ações em vídeos, porque você adicionando essa linha temporal, a informação extra, ela fica muito relevante, ela melhora o posicionamento, as áreas de posicionamento em que o dataset traz, né? Visualiza melhor mesmo onde as ações estão ocorrendo. Nós não chegamos a fazer nenhum teste com vídeo na LCNN por falta de poder computacional, porém é sim uma das etapas que a gente vai percorrer aí nesse futuro do doutorado, que é testar para essas bases conhecidas de reconhecimento de ações, o CF101, o CF50 mesmo, e ver como ela vai performar. Dado que pelos trabalhos anteriores que a gente já viu que endereçavam esse problema, a MCNNs, eles tiveram uma melhoria de CNNs de single channel, né, de um canal único. Nós acreditamos que a LCNN também vai melhorar esses benchmarks, esses. Mas no sentido acurácia, né? E no sentido tempo de processamento, ela deve ser mais pesada. A MCNN, ela é mais rápida, mas no sentido de convergir mais rápido. Ela requer um poder computacional maior, porém, ela consegue convergir com menos épocas do que uma single channel normal, porque você acaba adicionando informações ali, e essas informações, elas ajudam na acurácia final, né? Então, provavelmente, a LCNN seria mais rápida do que uma rede de canal único, porém, o poder computacional necessário para rodar uma LCNN é maior do que de uma CNN. Só para complementar, Dibio, tem um ponto interessante disso, que o trabalho, teoricamente, o trabalho seminal na área de MCNN, bota o CNN na frente, não de redes neurais multicanais, não, isso aí é muito antigo, é o trabalho do Karpaf. Que é para vídeo. O aluno da Fei-Fei Li, que é para vídeo, que ele fez a CF1, como é que é? 101, não é? A 101 que é dele ou a 1000? A CF1000, né? É Sports 1 Million. Sports 1 Million, isso. Que ele fez, e ele mostra isso. Usabilidade dela em aplicações, tipo, você dá um deploy dela para poder usar como serviço, o custo computacional dela é de memória, basicamente, tá? Você treinou bonitinho, tudo certinho, ela quase que dobra, porque o modelo quase que é idêntico. Ela é quase uma siamesa, vamos assim dizer, né? Uma rede siamesa que eles usavam. Então, tipo assim, ela ainda, para aplicações, ela tem esse limitante. Ela precisa de poder também de memória para fazer isso. A Ana fez alguns testes com a Iolo, não sei se vocês conhecem a Iolo, saiu a V4 agora, mas a V3 que você testou, não foi, Ana? Foi a V3, né? Foi a V3. Foi a V3. E ela, no modelo multicanal, ela melhora também a convergência, mas ela começa a ficar pesada, porque a Iolo, não sei se vocês sabem, ela é um dos modelos baseados lá na Darknet que permite você rodar até em mobile. Você consegue rodar no Android, né? De 4 cores ele dá conta. Para não treinar, tá? Só para executar. Então, tipo assim, as MCNNs, né, com as convolucionais, surgiram para vídeo. Essa aí é o Karpaf. Só que o Karpaf desapareceu. O Karpaf, depois que ele terminou o doutorado, ele foi para Google Brain e de lá ele sumiu. Como se ele tivesse virado fumaça. Né? Ele foi para alguma empresa da Google interna lá, que a Fei-Fei mandou ele, mas ele desapareceu e não fez mais artigo nenhum, né, Ana? Que a gente saiba, nenhum artigo dele. Ele sumiu. Desapareceu. Ele foi comprado e desapareceu. Então, de repente a disputa comercial aí, né, tá sugando todo mundo ali, tá proibindo eles de... Só solta lá para poder... Só solta aquela parte que não funcionou. Eu gostaria só de acrescentar que um grande limitante que a gente tem nesse trabalho inteiro, não só na LCNN, mas na MCNN no geral, é essa falta de poder computacional, porque como é tudo feito de modo caseiro, né, a gente não tem realmente
como aumentar o tamanho dos modelos, tanto que no trabalho eu apresento para vocês uma AlexNet, que é um modelo super simples de CNN. Então, a gente gostaria de fazer certas coisas, mas nem sempre dá para fazer, né, com o que a gente tem hoje. Só fazer um momento chorar pitanga, né? Vou chorar minhas pitangas aqui, que é o seguinte, a gente, nosso sonho, meu sonho de consumo é publicar um artigo no CVPR. Pronto, é conferência, publiquei, eu vou aposentar, não vou fazer mais nada, acabou, não faço mais nada, que esse é meu objetivo de vida. Um só. Pode ser até no workshop, tá? Não precisa nem ser na linha principal, não. A gente concorre, infelizmente, com... Por exemplo, a equipe... o Dido fez pós-doc lá com o Chá, viu que a infraestrutura é outro planeta, não é outro mundo, é planeta mesmo, assim, não é outro continente, é outro planeta. Com o Fei Li, com esse pessoal. Então, para a gente emplacar alguma coisa relevante, gente, é surreal. Tipo assim, a gente não consegue... Porque, tipo assim, tudo eles destroem da ordem de iotabytes. Tá? Eles estão falando de iota, não estão falando mais de tera, não estão falando de peta, nada, é iota. A escala deles é absurda, né? Então, tipo assim, a gente fica assim... É até bonito, a gente fala, né? Pô, conseguimos publicar numa revista de qualis alto uma ideia, mas a ideia morre porque a gente não consegue ter infra para poder competir com esses caras. Isso é ingrato, a gente fica meio frustrado e ao mesmo tempo felizes, né? Vamos assim dizer que a gente conseguimos dar uma pequena contribuiçãozinha para fazer a coisa, mas infelizmente a falta de poder computacional está sendo um gargalo bem frustrante e complexo. Tá? Então, só faça essa choradinha de pitanga aí, já que tá gravando, né? Vou botar isso público. Vai ficar registrado que eu chorei a pitanga. Não, tranquilo. Não, mas eu acredito que assim, a gente chora porque a gente sempre quer mais, né? De repente todo mundo aqui foram bebês mimados e tal, a gente chora porque a gente quer mais alguma coisa, mas parabenizando que os trabalhos tá muito bom aí, a gente tem que, né? Já que a gente, né, nasceu aqui abaixo da linha do Equador, a gente tem que lutar a vida inteira com relação a várias coisas, mas vocês estão de parabéns por ficar enfrentando isso. E às vezes o que a gente vai fazendo é alguns desvios. Eu sempre, por exemplo, em muitas questões de robótica, que eu também adoro, eu já falei até para alunos isso há 10 anos atrás, eu falei assim, olha, eu meio que não fico muito afim de fazer, porque você não tem como ter um bom robô aqui, uma boa assistência e tal. Na hora que você consegue alguma coisa, vira brinquedo para os caras lá. Então, a gente fica tentando achar lugares, né, que a gente possa publicar algo relevante lá. E nessa linha de novos modelos e tudo mais, é um ponto que eu ia sugerir no final aqui, terminando para vocês, é que fazer um estudo com relação a algumas, ou seja, pensando em vídeo, vamos fazer um estudo aqui um pouco mais formal dela, do que ela pode oferecer com relação às outras, verificar uma questão um pouquinho de gargalos para implementação, ou seja, um é mais memória, outro é menos e tudo mais, e aí em alguns benchmarks, ou seja, você emplaca um bom artigo explorando um elemento dela, né? Não no sentido de vou para um challenge daqueles que o CVPR faz muito, onde quem são os melhores aqui? Aí os caras têm quase quase o poder computacional do país inteiro, os caras têm um laboratório lá só. Aí não dá para competir com eles, né? Você tem lá 30 alunos de doutorado, 15 pós-docs, tudo trabalhando para um cara só. O cara da UCF é desse jeito. Como é que ele tem quase que toda a capacidade de doutor no Brasil na área, só no laboratório dele. Mas dá para explorar nesses pontos esses elementos. Eu acredito que uma das linhas que eu sugeri vocês darem uma olhada, se tem tempo ou não, para depois, né? É essa questão, pegar um ponto, ela é interessante para vídeo, aí faz uma boa descrição, é como se fosse uma análise teórica dela e dos modelos competitivos, que ajuda nesse sentido também. Então, um texto que flui legal para outras pessoas lerem, entenderem, isso dá muita citação. Aí você usa um teste comparativo, né? Pega algumas bases de vídeo e tudo mais, não sei o que, e avalia o que ela está oferecendo de bom ou não. Ou seja, ser um pouco mais específico, que é um pouco, para finalizar, o que eu sugeriria vocês fazerem para o final da dissertação. Ou seja, mesmo que, é claro, 4 artigos já publicados, de repente publica mais algum interessante,
mas coloca eles numa hierarquia, ou seja, o LCNN é mais importante, aí o texto deve explicar ele melhor, e os outros são outras possibilidades, tá certo? Mas parabéns pelo trabalho, né? Isso eu sugeriria aí para o Flávio, assim, não, Flávio, faz com que ela fique mais tempo, porque quando o trabalho vai indo bem, prolonga e produza mais. Prolonga e produza mais. Mas parabéns pelo trabalho aí, obrigado pelo convite. Problema de streaming. Tem um problema de streaming aí, o Júlio deu uma cortada, mas deu para entender a frase, ele falou meio robótico. Ficou meio robótico. Acho que aconteceu algum caos aqui na Asa Norte, que net, ficou tudo horrível aqui, tá tudo complicado, gente. Infelizmente, preparemos... Hoje não tem água na Asa Norte. Nossa. Eu não consegui ouvir o Díbio, não, Romariz, na hora lá. Mas a gente tá sem água também aí, né? Você tá na Asa Norte, você mora na 5 lá, né? Sim. Até onde eu sei, isso não tem efeito na rede, mas quem sabe? Talvez internet, vai que tem, água, rede de água, de esgoto, internet. A minha esposa fala, daqui a pouco cai a luz, pelo amor de Deus, não vamos desejar tanto. Bom, gente, agradeço demais aos comentários de todos. A gente vai partir para a terceira etapa, então eu vou interromper a gravação. Tá? Que essa parte é só a banca que reúne. Eu vou pedir para todo mundo se retirar, exceto a banca, para a gente conversar aqui, não vai estar sendo gravado. E depois eu mando uma mensagem no grupo lá para vocês voltarem para ouvir a deliberação. Inclusive você, Aninha, sai todo mundo. Tá bom? Tá bom. Vou encerrar a gravação aqui agora. Só agradecendo aí a todos por terem aceitado o convite, mesmo nesses tempos um pouco mais complicados, também fazer essa videoconferência aqui. E obrigada, já vou saindo aqui.